Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que é o primeiro evento do Projeto Super, o Super Tech Week. O Projeto Super é um projeto de capacitação realizado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Samsung Eletrônica da Amazônia, e é executado em várias unidades acadêmicas. Ao longo desses 4 dias, nós teremos uma grande programação com palestras e com apresentação de projetos que é o resultado do trabalho de um ano dos alunos e das alunas do Projeto Super. Serão várias palestras onde vocês poderão aprender, interagir, compartilhar. Então aproveitem, a programação está muito rica e muito interessante. Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Vamos agora para a última atividade deste primeiro dia da Super Tech Week. Um evento totalmente digital realizado pelo Projeto Super e a Universidade Federal do Amazonas. Para abrir a trilha 2, que vai tratar de assuntos da saúde, está conosco o professor Eduardo Souto, que é professor do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Esta trilha, que está dividida em 4 dias, vamos conhecer a importância da informática para a saúde, tanto na prevenção, no diagnóstico, como no tratamento das doenças. Com vocês, o professor Eduardo Souto. Seja bem-vindo, professor! Olá, boa noite a todos e todas, né? Nós vamos aqui iniciar a trilha 2 aí do Supertech, da semana do Super de apresentações de trabalho. Sejam todos bem-vindos aí à apresentação. O Super é um projeto que tem em parceria aí com a Samsung, e uma das ações voltadas dessa parceria é tentar minimizar aí o gap, né, essa ponte entre a academia e a indústria. E aqui nós iremos apresentar aqui alguns dos trabalhos da trilha Prevenção, Diagnóstico e Tratamento, o papel da informática na saúde. Essa trilha aí conta com 5 trabalhos, né, que serão apresentados hoje, mas ela se estende aí durante os próximos dias do evento. Então, a gente inicia a apresentação com o trabalho de sistema para monitoramento de quedas e marchas, né, dos autores Gustavo Aquino, Guilherme Souza, Diego Giovanni, Caroline, Elton, Alex, Rafael, Josias, Micaela, João, e trabalhos conduzidos aí pelos professores pela professora Marli, o Emerson Santa Rita e o professor Cícero. Então, nós iremos aí iniciar essa apresentação com o Diego apresentando. Diego, por favor, fique à vontade aí para fazer uso do espaço. Boa noite. Meu nome é Diego, vou apresentar o sistema de monitoramento de quedas em redes neurais recorrentes, e meu colega Elton dará sequência com o sistema de monitoramento de marcha. Dentro do sistema de monitoramento de quedas, falarei sobre os materiais e métodos, os experimentos, a arquitetura da rede neural utilizada, os resultados do trabalho e a conclusão que chegamos ao trabalho. Bem, esse trabalho nasceu da necessidade devido à popularidade dos smartphones incorporados com sensores que nos permitem coletar sinal humano para monitorar atividades do dia a dia, as ADL. E nesse projeto foi realizado o treinamento de um modelo LSTM, que é uma rede neural recorrente para a atividade de detecção de quedas. Partiu-se da base de dados inicial, uma base de dados chamada Unimibchar, em que ela possui conjuntos de dados em que são 12 atividades diárias, 5 tipos de quedas. Constatou-se a insuficiência de dados para eventos relacionados à manipulação do dispositivo móvel. Criou-se um roteiro para a coleta de dados extras e aplicativo para a coleta desses mesmos dados. Para fazer o pré-processamento e a melhora dessa base, aplicou-se técnica de sobreposição e regulação da sensibilidade de acelerômetro para um mesmo intervalo, com isso estabelecendo um conjunto de dados melhorado para treinamento. Dentro desse conjunto de dados melhorados, nós temos 3 conjuntos diferentes de
três grupos diferentes: uma classe de atividades, uma classe de quedas e uma classe de outros, que são os dados de atividades relacionadas à movimentação do smartphone. Definimos um modelo de aprendizado de máquina como uma rede LSTM em cascata, avaliamos o modelo treinado por meio de duas técnicas, dividimos os dados em 70% para treino da rede e 30% para validação, e aplicamos também uma validação cruzada em 5 pastas. Nós também aplicamos as métricas de a acurácia de validação e a matriz de confusão. Essa é a arquitetura da rede neural recorrente. Nós temos 3 camadas LSTM, uma com 128 neurônios, a outra com 64 neurônios e a última com 32 neurônios, e uma camada inteiramente conectada, ou camada densa, com 3 neurônios, em que 3 é o conjunto de classes que nós estamos treinando o modelo. Utilizamos uma função de ativação chamada softmax, utilizamos o conceito de otimização Adam, utilizamos uma taxa de aprendizado de 0,001, um batch size de 256 amostras por época de treinamento, aplicamos uma função de perda chamada entropia cruzada categórica e trabalhamos um callback chamado Model Checkpoint Save Best Only, em que o modelo era atualizado apenas com o melhor conjunto de pesos e baias a cada treinamento. Os resultados que obtivemos, para cada pasta, nós obtivemos uma acurácia de validação superior a 99%. E nós percebemos que a adição do conjunto de dados extra, o conjunto de dados de outros, melhorou a confusão, diminuiu a confusão de classificação entre o que era queda e o que era outras atividades. Inicialmente, o modelo classificava muitos grupos de atividades como queda, e depois dessa melhora de base de dados, essa confusão começou a diminuir com base, nós estamos vendo na terceira linha da matriz de confusão, em que nós tivemos uma quantidade de 1.106 classificações de outros. O modelo proposto de rede LSTM para classificação de quedas obteve bons resultados. Foi necessária a aplicação de sobreposição para balancear a classe outros com a classe da base de dados original. A necessidade de gerar novas amostras para a classe outros foi substancial para o desenvolvimento do modelo de quedas. A métrica da matriz de confusão foi utilizada como ferramenta de rastreio de falsos positivos ao longo do desenvolvimento do projeto, como eu mostrei anteriormente. E a baixa ocorrência desses falsos positivos após a melhora dessa base de dados não impactou no desenvolvimento do modelo exportado em um aplicativo chamado Simopad, um aplicativo Android, em que esse modelo foi embarcado. As referências bibliográficas, agora eu passo a palavra para o Elton, que falará sobre a detecção de marcha. Boa noite. Eu me chamo Elton e eu vou dar continuidade na apresentação, falando um pouco do sistema de monitoramento de marcha. Durante a apresentação, vou falar um pouco sobre o movimento de marcha, os métodos que a gente utilizou durante a fase de desenvolvimento, dando um destaque maior para o algoritmo de classificação multiestágio. O sistema desenvolvido, ele faz o monitoramento das métricas como cadência, a quantidade de passos e o tempo de atividade, que são métricas temporais características da atividade de marcha. Essas métricas são obtidas com o algoritmo de classificação multiestágio, que é composto por uma rede neural conhecida como perceptron multicamada e um método para segmentação das amostras dos sinais coletados. O algoritmo ele é usado para a detecção de padrões presentes nos picos dos dados que são coletados durante o movimento de passo, como mostrado aqui na figura à direita.
Esses dados eles são coletados através de 2 sensores externos, localizados um em cada tornozelo, e que estão pareados a um aplicativo Android, gerando dados para classificação. O desenvolvimento do sistema se deu com a realização dos seguintes métodos, onde a gente iniciou com o processo de criação do banco de dados, realizando a coleta dos dados, seguindo um roteiro de guia para isso. Em seguida, foi realizada a análise desses dados, cujo objetivo era de fazer a identificação das amostras que representam um sinal de movimento de marcha. E aí, conhecendo melhor os dados e o seu comportamento diante do movimento realizado, foi realizado o desenvolvimento do algoritmo responsável pela segmentação e pela classificação dos dados coletados, finalizando aí com a integração do sistema ao aplicativo Android, desenvolvido para a realização do monitoramento através dos relatórios gerados. E agora, dando um enfoque maior para o algoritmo de classificação multiestágio. Esse algoritmo ele é realizado em 2 fases, onde após a realização da coleta de uma determinada quantidade de amostra, o estágio que chamamos de janelamento é iniciado, onde no algoritmo de janelamento é realizado a segmentação das amostras, ou seja, com base no conjunto de amostras passado como entrada, é feita a extração de janelas de tamanho 15, com passo de 1, tendo no final desse processo de segmentação e extração dos dados, um conjunto de lista onde cada uma tem 15 valores. Onde cada uma dessas listas, após esse processo de segmentação, essas listas, cada uma delas, passam por um processo de verificação contendo 3 regras de classificação. Essas regras elas foram definidas com base nas análises realizadas durante o processo de criação do banco de dados, onde alguns limiares padrões foram identificados em todos os picos de sinais analisados. As amostras que passam por essas 3 regras, têm uma maior chance de ser um movimento característico da atividade de marcha. E, como resultado desse primeiro estágio, é montado uma matriz com as N amostras que passaram pelas regras e uma lista com os índices do valor mínimo dessas amostras. O que é passado para o segundo estágio do nosso algoritmo, que é a classificação realizada por uma rede neural, conhecida como perceptron multicamada. Essa rede neural ela é composta por 3 camadas completamente conectadas, onde a primeira camada ela recebe como entrada uma lista de tamanho 15, ou seja, uma das amostras passadas pelo estágio anterior, na fase de janelamento, e como sair desse modelo retorna para a gente a probabilidade que essa amostra tem de se parecer com uma amostra padrão do movimento de marcha. Desse segundo processo de classificação, o resultado é uma matriz agora com M listas que tiveram probabilidade acima de 0,5 e uma lista com os índices do valor mínimo dessas listas, o que com isso a gente consegue realizar a última fase do sistema, que é o cálculo das métricas temporais usadas para o monitoramento da atividade de caminhada. Como resultado, temos que, com as regras definidas no processo de segmentação das amostras realizadas no primeiro estágio do algoritmo, o número de classificação que seriam passado para a rede neural diminuiu consideravelmente, o que, consequentemente, garante um desempenho considerável no processo de classificação da segunda fase. E, por último, nós conseguimos a integração do sistema no aplicativo Android, que foi um resultado satisfatório para o projeto.
Como conclusão, o desenvolvimento do algoritmo multistágio apresentou um melhor desempenho na detecção de passos a partir dos picos presentes nos sinais dos dados coletados. A análise realizada no processo de criação do banco de dados garantiu a identificação de padrões presentes na forma da onda dos sinais, auxiliando na segmentação das amostras. E, finalmente, com o método inteiramente integrado no aplicativo Simopad, app desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, foi gerado um relatório contendo a quantidade de passos e a média da cadência, garantindo, assim, o monitoramento diário durante a fase de teste. Essas são algumas das referências utilizadas. Obrigado. Professor, não estamos lhe ouvindo. Opa, obrigado aí ao Diego e ao Elton aí pela bela apresentação aí dos seus trabalhos de pesquisa, né? E, de fato, já destaco uma grande importância aí de vocês terem embarcado os modelos de vocês em um aplicativo, né, mostrando aí a viabilidade técnica e prática dos modelos propostos. Então, agora a gente vai abrir aí, a gente tem ainda 3 minutinhos para perguntas. Alguma pergunta? Eu queria saber como é que vocês fizeram para embarcar o modelo, né, em termos de eficiência computacional. Ele rodou bem no Android? Sim, a gente utiliza... Bem, para treinar nós utilizamos o TensorFlow, programamos em Python, um modelo, e o TensorFlow ele possui uma extensão da biblioteca chamada TensorFlow Lite, em que nós podemos exportar esse modelo com os tensores alocados através de um arquivo binário, e esse arquivo binário é inserido numa aplicação Android como se fosse um asset. E aí esse arquivo binário ele tem, dependendo da quantidade de amostras que nós passamos por vez, nesse caso foi 256 amostras, ele possui um tamanho menor que um megabyte. Então, o desempenho fica bem tranquilo relacionado a isso. E nesse aplicativo, nós não importamos um único modelo, nós importamos vários. Nós importamos modelo de queda, modelo de marcha e mais outros modelos que serão apresentados ao longo da Supertech. Então, questão de desempenho foi bem tranquilo. Muito bom, Diego. Mais alguma pergunta para os trabalhos apresentados? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta até por curiosidade aí para o Elton, já que o Diego respondeu essa. Elton, eu vi que você trabalha ali com um janelamento fixo ali para poder monitorar ali a questão da marcha. Vocês pensarem em fazer alguma coisa dinâmica, porque às vezes a pessoa para, né? Ela fica ali em pé e ela não anda mais. Pensar num janelamento dinâmico chegou ou cogitar algo do tipo? O sistema, ele realiza, ele não tem um tamanho específico para fazer coleta de dados, ou seja, o sensor ele fica ligado coletando o dado. Isso. Então, caso o usuário ele pare e fique parado por um tempo, o sistema continua classificando. Então, ele não identifica nenhum sinal padrão, que seria aquele pico que eu mostrei em um dos slides, né? Então, como ele não identifica, assim, ele entende que não é um movimento de marcha, né? Não entrando para classificação. Aí não combina, não usa isso para classificar, Isso, né? não usa. A gente só usa mesmo as amostras específicas que existem um pico. Muito bom, muito bom, muito bom. Novamente aí, então, alguém tem mais alguma pergunta? Vai dar tempo de uma última pergunta. Não? Bom, então vamos agradecer aí o Diego e o Elton pela apresentação. E a gente vai dar sequência, então, à próxima apresentação aí, né, da nossa trilha aí, que é hábitos relacionados a atividades físicas para manutenção da saúde e bem-estar, em que o Eduardo Jorge aí vai fazer a apresentação. Por favor, Eduardo, fique à vontade. Ok, professor, muito obrigado. Vou dar início aqui compartilhando a minha apresentação. Tudo certo? Podemos iniciar, então. Tá sim.
Ok, obrigado. Então, boa noite. Meu nome é Eduardo Jorge, eu sou aluno de mestrado de design na UFAM e também fui integrante do WP3, juntamente com meus colegas de trabalho Aleph Vernon, Bruno Rafael, Luana Bittencourt e Lúcio Flávio, e orientados pela professora doutora Claudete Rushval e o professor doutor Nelson Coarrara. Então, juntos desenvolvemos esse trabalho intitulado Hábitos relacionados às atividades físicas para a manutenção da saúde e bem-estar. Esse é apenas um dos resultados gerados da nossa pesquisa, feitas no ano passado, que serão apresentados ao longo da SuperTech Week, certo? O principal objetivo deste estudo é apresentar o conceito de uma aplicação para dispositivo móvel direcionada ao auxílio dos usuários na prática de atividades físicas de uma forma diferenciada, implementando principalmente a tecnologia emergente de realidade aumentada. Então, para atingir esse objetivo e desenvolver esse conceito, nós utilizamos o método do diamante duplo, que está inserido dentro do Design Thinking, que foi desenvolvido pelo Conselho do Design do Reino Unido. E este método é composto de 4 etapas: imersão, definição, ideação e prototipação, que juntos, ao final desse processo, direcionam a compreensão do problema e depois o aprofundamento para a tomada de uma decisão assertiva para esse projeto. Além disso, o objetivo deste estudo em específico foi colocar em prática todo o conhecimento adquirido nos cursos de capacitação oferecidos pelo Super nos meses iniciais. Falando um pouco da metodologia, a principal método utilizado foi o diamante duplo, que ele é um método muito utilizado no processo de experiência do usuário, para identificar a experiência do usuário e criar soluções inovadoras que atendam às necessidades do usuário final, da aplicação ou do sistema. Então, basicamente, o objetivo desses 2 diamantes, é você divergir as ideias, explorar o problema, tentar identificar quais são as etapas desse problema e, no final, convergir para uma solução assertiva no processo de entrega. Então, ele passa por essas 4 etapas. E eu vou mostrar agora como essas 4 etapas foram implementadas dentro do nosso estudo. A primeira etapa, então, foi o entender, onde nós realizamos a compreensão desse problema. Tentamos identificar como esse problema está inserido na vida do usuário e para depois conseguirmos identificar quais são os pontos que nós iremos atuar para a solução. Então, dentro dessa etapa, nós temos algumas atividades, algumas ferramentas técnicas que temos que realizar para conseguir identificar toda a estrutura desse problema. Então, uma das ferramentas, a primeira ferramenta que utilizamos e a primeira etapa do processo do design do diamante duplo foi a criação da matriz CSD. A matriz CSD ela é uma matriz que é muito utilizada em UX para levantar as certezas, suposições e dúvida a respeito do problema. Então, tudo essas certezas, suposições e dúvidas são geradas partindo da equipe de pesquisadores. Então, a equipe que está pesquisando, que está desenvolvendo a solução, ela vai colocar todo esse conhecimento prévio de certezas, as suposições e as dúvidas. E essas dúvidas são norteadoras para a realização de outras pesquisas, que podem ser elas pesquisas desk, revisão da literatura e também questionários, formulários, que foi no caso que utilizamos. Para a pesquisa de campo, nós focamos no lado da saúde e a revisão sistemática foi para o lado da realidade aumentada para tentarmos identificarmos as principais aplicações dessa tecnologia. Relacionado à pesquisa, foi um questionário online que desenvolvemos com o objetivo de descobrir quais são as atividades físicas mais praticadas pelo público geral, verificar as aplicações das tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada, na vida fitness, para a manutenção da saúde e do bem-estar, levantar a opinião e o interesse do público em geral sobre os impedimentos, sobre as problemáticas que levavam a pessoa a não realizar uma atividade física. Essa aplicação do questionário foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e a divulgação desse questionário online ocorreu no período de 4 a 15 de janeiro desse ano, e obtemos um total de 94 respostas. Depois de realizar essa pesquisa, nós classificamos os dados. Então, aqui está alguns dos dados que nós coletamos, que são relevantes também.
55% do público é constituído por mulheres e 45% por homens. 37,2% são de pessoas com idade de 26 a 34 anos e mais de 55 anos contempla apenas 9,6% desse público. Também perguntamos nesse questionário sobre as atividades, se o usuário praticava algum tipo de atividade física. Então, 61% afirmou que praticava atividade física com uma certa frequência e 39% não possuía esse hábito. E nós buscamos também identificar por quais motivos levavam essa pessoa a não realizar essa atividade. Então, a gente fez também essa pergunta no questionário e nós tivemos o seguinte resultado. Cerca de 44% não realiza atividade física por conta da falta de tempo, seguido por falta de motivação e disciplina, falta de disposição ou restrição física, além de outros motivos, é claro. Além dessas perguntas, dessas estatísticas, desses dados quantitativos, nós também fizemos perguntas qualitativas, onde o usuário poderia inserir a sua opinião e a sua visão sobre a tecnologia aplicada dentro desse processo de saúde, e também outras perguntas para ver a visão do usuário em relação à prática de exercícios físicos, também decorrente do cenário que nós estamos vivendo da pandemia. E entramos na parte do debrief, que após essa coleta de dados, né, a realização do debrief consiste basicamente em pegarmos essas informações que coletamos e criar interpretações, para assim tentar entender o que o usuário queria demonstrar com essas informações. Então, tem vários processos dentro do debrief para a gente entender e conseguir delimitar alguns cenários e também delimitar alguns problemas e necessidades do usuário. Então, nós fizemos um método do como nós poderíamos, onde pegamos a informação do usuário e pensávamos como poderíamos solucionar isso. Toda essa parte do debrief faz parte também é uma técnica utilizada dentro do diamante duplo. Depois disso, partimos para a segunda etapa do diamante duplo, que é a definição. É um momento onde pegamos todas as informações amplas do questionário e limitamos para tentar encontrar os problemas, as principais necessidades do usuário. E para isso, nós utilizamos a técnica das personas, onde nós criamos 3 personas caracterizadas como persona ideal, persona média e persona não ideal. Sendo a persona ideal aquele usuário que iria se dar muito bem com a nossa aplicação e usaria ele com frequência. A persona média é aquele usuário que poderia utilizar, e a persona não ideal é aquela pessoa que não chegaria perto da nossa aplicação. Então, fazendo o processo da persona, nós conseguimos entender muito mais como o usuário iria atuar, o que ele iria sentir e o que ele esperava da nossa solução. Partindo disso, depois de criar as personas, nós construímos a jornada do usuário, onde nós fizemos todo o processo. Claro que toda persona ela é um personagem fictício com características reais. Então, nós imaginamos todo o processo que ele iria realizar para encontrar pontos de contato da nossa aplicação dentro da rotina do usuário. Com isso, nós conseguiríamos ver em que momento o usuário usaria a aplicação e em qual situação do dia a dia nós poderíamos apresentar uma solução. E, por fim, para a segunda etapa, nós criamos o ranking de necessidades. Após toda a pesquisa, com base nas pesquisas, com base nas personas, na rotina do usuário, nós criamos o ranking de necessidades. E com essas necessidades que nós trabalhamos as ideias para a nossa solução. E a primeira delas, as três necessidades foram: necessidade de prática de exercícios físicos fora da academia, para manter o condicionamento físico e saúde mental dentro do cenário de pandemia, acompanhamento profissional para ser motivado e execução correta dos exercícios sem lesões, e a terceira é como manter a intensidade e a frequência de treinos em casa e manter a rotina. Depois disso, entramos no processo de ideação, e nesse processo nós vamos divergir de novo para que nós fizéssemos uma sessão de brainstorm e gerássemos ideias que iriam atuar dentro dessas necessidades que nós realizamos o ranking. Então, nesse momento, cada pesquisador poderia utilizar ideias próprias para tentar solucionar o problema. Só que nessa etapa também, para evitar que tudo fique muito disperso, nós utilizamos também algumas ferramentas do Design Thinking,
que é o Crazy 8, o Six Hat e o Dot Voting. Então, o Crazy 8 consiste basicamente em você pegar uma folha de papel, dobrar em 8 partes, fazer 8 dobras, e cada uma dessas etapas você desenvolver uma ideia para aquela solução, uma ideia para aquele problema, como você imaginaria. E nesse caso, utilizando tanto realidade aumentada, imaginando como seria o processo de realidade aumentada, quanto como essa tecnologia trabalhar junto no processo de vida saudável. Então, cada integrante do time realizou essa etapa do Crazy 8. Em seguida, o Six Hat entra como uma delimitação das ideias, onde cada integrante assume um papel de crítica ou de elogios e vai analisar a ideia do colega. Então, isso vai gerar novos insights para uma ideia final. E, por último, o Voting Dot é onde cada integrante assume esse círculozinho de uma cor e ele vai inserir esse ponto na ideia, na característica da ideia em que ele mais teve aceitação, onde ele achou mais interessante e onde ele acharia que o usuário se daria melhor. Então, cada integrante fez a votação e, no final, foi agrupado esses votos e selecionados os requisitos e as funções que a aplicação iria ter. A quarta etapa e última é a parte do teste, é onde nós iremos testar e consolidar um pouco mais essa ideia. Essa ideia que está abstrata, nós vamos tentar trazer ela um pouco mais, tornar ela um pouco mais sólida. E nessa parte, nessa etapa, nós podemos criar protótipo ou um conceito. E para isso, como nós buscávamos desenvolver uma aplicação mobile, nós construímos o user flow dessa aplicação, onde nós faríamos todo o processo, todo o caminho que o usuário iria realizar para executar as funções da nossa aplicação, da nossa solução. Então, seria todos os caminhos e possíveis soluções que ele iria ter. Não dá para enxergar direitinho, mas é um fluxo bem grande, e para isso nós utilizamos a ferramenta colaborativa Figma. Por fim, nós conseguimos alcançar um conceito da aplicação que iria atender todas as necessidades do usuário e aplicar a tecnologia emergente de realidade aumentada. Esse conceito também foi desenvolvido no software Figma e é a primeira etapa de um processo de pesquisa que vai dar continuidade para, assim, colocar esse aplicativo, finalmente construir de fato esse aplicativo e não deixar apenas no conceito. Como conclusões, nós concluímos no final todo esse processo de estudo, que esse processo do diamante duplo, esse método, tanto da parte de imersão, de definição, ideação e prototipação, foi fundamental para nós conseguirmos aprofundar muito mais as necessidades e conhecer muito mais as necessidades dos usuários dentro de um projeto, assim como também determinar as funções e os requisitos de um aplicativo, de um sistema, voltado especificamente para atender as necessidades do usuário. Também, esse projeto verificou que todo o time conseguiu colocar em prática todas as teorias que nós visualizamos, que nós aprendemos nos cursos de capacitação que o Super ofereceu, tanto na área de UX. E também, com esse estudo, nós vimos a necessidade de pesquisa com o usuário em projetos relacionados ao UX. Uma vez que todas as decisões que a equipe tomou para a solução final foi com base no que o usuário no que o usuário estava almejando, no que o usuário desejava. Então, todas essas foram baseadas em pesquisa. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. Muito boa apresentação. Então, eu vou desde já abrir aí a perguntas. Alguma pergunta? Colegas, alguma pergunta a ser feita para o Eduardo? Não? Pronto. Eu fiquei com uma dúvida. Opa, pode falar, professor. Eu fiquei com uma dúvida, Eduardo. Depois que vocês encontraram as personas, eu não entendi como é que elas influenciaram o desenvolvimento da aplicação. Então, as personas surgem com baseadas em dados que a gente coletou na nossa pesquisa do questionário. Então, pessoas reais responderam o questionário com as suas informações reais, com suas visões reais, e com base nisso, as informações comuns, nós criamos as personas, para poder nós trabalharmos a nossa aplicação
em cima dessas pessoas, criando a nossa aplicação para essa pessoa, no caso, a pessoa ideal. Então, nós imaginávamos como essa pessoa, o que ela sentia, o que ela almejava, o que ela via como dificuldade para a execução de exercício em casa. Então, todas essas necessidades dela, nós levamos como funções para a aplicação. Depois disso, a gente seguiu parte de ideação, com tudo pensando em como essa pessoa iria receber essa nossa solução. Ela iria gostar? Ela iria utilizar? Será que atenderia às necessidades dela? Então, elas serviram muito como um guia. As pessoas servem como um norte para o desenvolvimento de uma solução. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Ninguém? O Pedro está perguntando se cada persona representava um grupo de usuário, então? Isso, exatamente. Porque nós disponibilizamos o questionário para o público em geral. Então, como é público em geral, teriam pessoas que realizariam exercícios, atividades físicas com frequência, outras moderadamente, e outras pessoas que não realizariam exercício físico de forma alguma. Então, a gente pegou todas essas informações dentro do questionário que o questionário coletou e criamos as 3 personas caracterizando como persona ideal, persona média e persona não ideal. Imaginando, tentando encaixar os requisitos dentro da persona ideal e fugindo um pouco da persona não ideal, para que a gente conseguisse atender a necessidade dela. Então, pode-se dizer que sim, as pessoas se apresentam os grupos deixar de forma generalizada, claro, né, porque não dá para classificar só em 3 grupos, mas que serviam como guia, sim, dos usuários para o desenvolvimento do projeto. A gente já tem um tempinho para uma última pergunta, alguém? Não? Eu vou agradecer aí ao Eduardo Jorge pela bela apresentação e a gente vai dar início, então, à próxima apresentação do próximo trabalho aí seria impactos da nova NR1 na redução dos custos de uma microempresa, que será apresentada aí pelo Gerson. Gerson, por favor, fique à vontade aí para tomar o espaço da sua apresentação. Ok, todo mundo me ouvindo? Sim, você tem como abrir a tela, não? Pronto, tá ótimo. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo consegue ver? Dá para ver sim. Só clica nesse botãozinho ocultar aí para não ficar isso. Aí, bota em modo de apresentação, por favor. Ok. Ok. Então vamos lá, boa noite, meu nome é Gerson, eu sou do curso de Engenharia de Produção. O nosso estudo é sobre os impactos da nova NR1 na redução de custos financeiros de microempresas, né? Um estudo de múltiplos casos dos setores, né? No caso, um restaurante, uma padaria e uma indústria têxtil. É composto por mim, né, Gerson, e a Suziane, e tem como orientador o professor Marcelo de Oliveira. Aqui é o sumário, né, que tem o resumo, a justificativa, a motivação problemática, objetivo, né, fundamentação teórica, metodologia, resultados e as referências. Então, o resumo do nosso trabalho, ele apresenta nada mais do que um artigo, né, que ele vai analisar os impactos financeiros gerados com a atualização desta nova norma. Ela é de conhecimento de todos, né, que a partir de 2019, né, ela foi alterada por meio dessa portaria 915, que refletiu diretamente nos microempreendedores individuais, nas empresas de pequeno porte e nas microempresas, que nada mais é do que eles, no caso, essa legislação, ela passa a desobrigar as empresas à elaboração destes documentos, desde que elas comprovem, né, que elas não possuem riscos químicos, físicos ou biológicos. Então, nós fizemos um estudo de caso nessas 3 empresas com o objetivo de avaliar como seria
fazer uma projeção, né, de como seria a redução dos custos referentes à saúde e segurança do trabalho. A nossa justificativa se embasa exatamente na norma regulamentadora número 1, né, que inicialmente ela foi publicada dia 9 de junho de 78, e ela sofreu essa alteração agora recente, por meio de uma comissão, né, a comissão tripartite, e mais que são representantes dos empregadores, representantes dos empregados e representantes do governo. E o Ministério da Economia afirma que essas mudanças trarão uma economia de em torno de 25 bilhões durante um período de 10 anos, que irá trazer um impacto significativo para essas microempresas, né? A nossa motivação e problemática, ela trata-se de um assunto bastante atual, né, no âmbito de segurança e saúde ocupacional, porque a gente percebe que desde 2019, essa Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, junto com a Comissão Tripartite, ela passa a rever, né, e atualizar essas normas, não só a NR1, que é o objeto de estudo, como também as NR7, NR9, NR17, NR18, e essas atualizações, elas vão acontecendo no decorrer dos anos. A nossa motivação é porque uma nova atualização dessa nova NR, né, a nova NR1, foi divulgada recentemente e necessita de estudo, então, para analisar a repercussão, no caso, nessas empresas da cidade de Manaus. Então, o objetivo principal seria estudar os impactos gerados com essa atualização e com a implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais. E o objetivo específico seria levantar dados relacionados ao custo pelas organizações, então, comparar esses valores do ano anterior com o ano vigente da norma, e avaliar os impactos econômicos gerados com a atualização. Vale a gente lembrar aqui que esse ano da norma foi publicado recentemente, né, um documento, exatamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que essa norma, né, juntamente com a NR9 e a NR7, passam a entrar em vigor somente a partir do dia 1º de agosto desse ano. Então, ainda continua valendo a antiga norma. Então, a nossa fundamentação teórica, o que diz exatamente o trecho dessa norma? É que microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, desde que elas comprovando que possuem grau de risco 1 e 2, que são considerados, de acordo com o NR4, como risco muito baixo e baixo, desde que elas comprovem, né, que as empresas não possuem riscos químicos, físicos e biológicos. Mas, na verdade, a questão aqui não é que elas não possuem riscos químicos, físicos ou biológicos, mas é que esses riscos eles estejam dentro dos limites de tolerância. Como que a gente pode citar um exemplo, por exemplo, de um risco físico, no caso do ruído, o que estabelece esse limite de tolerância? A NR15, ela estabelece que uma jornada de trabalho de 8 horas, o limite máximo é de 85 decibéis. Então, abaixo disso, a empresa está com seus níveis controlados. Então, desde que essas empresas comprovem isso, elas ficam desobrigadas da elaboração destes documentos, tanto do PPRA quanto do PCMSO. E vale lembrar também que a dispensa do PCMSO, ele não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e a emissão do atestado de saúde ocupacional. Isso significa que os exames admissionais, demissionais, mudança de função, eles continuarão valendo. O que desobriga a empresa é a elaboração do documento físico, aquele documento que toda empresa é obrigada a elaborar anualmente para manter com ela, né, em casos de auditoria, essas questões. Então, que a legislação ela desobriga apenas isso, mas
os exames e a emissão do atestado de saúde ocupacional, isso aí continua. Então, a nova NR1, ela trará, né, consigo, quando entrará em vigor, a incorporação do gerenciamento de riscos ocupacionais, que no caso ele irá abranger todas as atividades do ambiente de trabalho. E não irá só avaliar os riscos isoladamente, por exemplo, como funciona hoje. PPRA é um programa separado, ele entra em conjunto com o PCMSO, mas dentro da minha empresa eu tenho também um programa de ergonomia, ou eu tenho um programa de NR10, então esses programas hoje, eles funcionam soltos, então o objetivo do gerenciamento de risco é através do programa de gerenciamento de riscos com essa nova atualização, é colocar todos esses documentos e unificar. E a nova legislação, ele cita até ainda que até mesmo aqueles que não sejam, né, aqueles riscos ou perigos que não sejam regulamentados em nenhuma legislação. Então, trata-se de um documento muito mais completo do que o que tem hoje, né. Então, aqui, a nossa metodologia, né, o nosso estudo, ele foi realizado em 3 empresas de diferentes segmentos situadas aqui na cidade de Manaus. Então, essas empresas, elas se enquadram de acordo com a nova legislação, ou seja, elas são empresas de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas, elas são empresas do grau de risco 2. Então, esse trabalho também caracteriza como estudo de caso, onde a coleta dessas informações foi gerada através de visitas técnicas nas empresas em questão. Então, essas entrevistas, elas foram agendadas com os gestores através de telefone, né? E foi uma entrevista com uma duração média de 30 minutos cada uma, que possuía como principal roteiro, né, avaliar os custos dessa empresa com a elaboração destes documentos, né, no caso PPRA ou PCMSO, treinamentos obrigatórios, né, equipamentos de proteção individual e os equipamentos, manutenção, né, e dos equipamentos de proteção contra incêndio e de primeiros socorros. Então, o quadro abaixo aqui, ele apresenta apresenta os custos, né, de maneira detalhada, com que cada empresa tem desses dados. Vale lembrar que esses dados foram no período de novembro, foram coletados no período de novembro e dezembro de 2020. Então, a empresa A, que no caso é um restaurante, ela possui 27 funcionários, ela tinha esses custos aí, que é mostrado aqui com PPRA, PCMSO, treinamentos, EPIs, e dando um total de R$ 8.720,49. A empresa B, ela é uma padaria composta por 7 funcionários, um custo total aqui de R$ 2.321,70, e a empresa C é uma pequena indústria têxtil composta por 11 funcionários, que tem um custo total com a segurança do trabalho em R$ 5.801,46. Então, aqui a análise dos resultados, então, aqui é feita uma projeção para os próximos anos, com a legislação entrando em vigor, o quanto que as empresas iriam economizar com a elaboração destes documentos. Aí podemos ver que o investimento das empresas seriam apenas com treinamentos, né, EPIs e nos equipamentos de combate a incêndio. Então, foi possível observar, através da análise dos custos dela, que a empresa A, ela teve uma economia de 26,84%, a B 36,61% e a C 29,74%, o que mostra um impacto bastante significativo, né? Mas aqui vale destacar que esse benefício, né, ele é proporcionalmente maior para as empresas com poucos trabalhadores. Isso significa porque como a legislação funciona hoje, é que você que tem uma microempresa, ou você que é um microempreendedor individual e que tenha um funcionário registrado em carteira, você é obrigado a elaborar esses documentos, independente
do grau de risco que esteja. Mesmo que esses graus de riscos estejam controlados, hoje a legislação os obriga a elaborar esses documentos anualmente. Então, com a nova legislação, não. Então, é algo que ainda está em processo, né, de atualização. Inclusive, essas empresas, haverá uma base de dados, né, no governo, que essas empresas irão, né, postar essas avaliações através de um documento online, de um documento digitalizado. Então, é mais ou menos um aprimoramento do e-social. Então, basta apenas as empresas prestar conta dos riscos em que elas estão elevados. Se estão controlados, elas não são obrigadas mais a elaborar anualmente como fazem hoje. E as nossas considerações é que nós podemos observar através das tabelas que houve, sim, um impacto bastante significativo na economia dessas empresas, mas é importante destacar que esse impacto ele não exime as empresas de continuar avaliando, né, e controlando os riscos no qual elas estão expostas, né. Então, isso é um estudo apenas para as empresas avaliarem. Não é na questão, aqui não seria de gastar, né, com a segurança, porque isso é um investimento, mas assim de tornar menos burocrático essa parte de documentação. É aqui as nossas referências e os nossos agradecimentos. Obrigado. Obrigado, Gerson, pela apresentação também. É um problema vivido aí pela maioria das empresas, né, que tem que lidar com essa questão de segurança, né, de segurança do trabalho, né, saúde dos seus funcionários. E antes até de passar, eu vou já fazer uma pergunta, Jéssica, eu fiquei pensando durante a tua apresentação. Essa é a norma já contempla aí a questão da pandemia, né, do vírus Covid-19, porque assim, sim. Existe a necessidade de adquirir outros tipos de equipamento. Então, assim, com essa simplificação do NR1, ao mesmo tempo a adição de novas ferramentas, né, de novos equipamentos que não eram, de novos recursos que não eram antes adotados, que as empresas precisam adotar agora. Teve alguma coisa, vocês pensarem em medir alguma coisa no trabalho de vocês com relação a isso? Do antes e depois? Na verdade, a gente só avaliou essa questão do impacto da legislação mesmo com relação aos custos, mas focar na parte da pandemia, não. O estudo principal foi focado somente em avaliar os custos que as empresas teriam com a atualização da nova legislação, né? Uma projeção para quando a norma entrar em vigor. Eu entendo assim que há um custo adicional para as empresas, né, com álcool gel, EPIs, né, o próprio material de limpeza, que deve ser adicionado aos setores de trabalho, e eu não sei o quão da norma, como eu não li a norma, não sei o quão ela já previa isso. Na verdade, assim, com a atualização, existem algumas portarias porque assim, eles consideram hoje o Covid não como uma doença ocupacional, né, mas como é que eu posso dizer, uma questão assim de saúde pública, mas é algo que hoje tem, mas amanhã não pode estar mais. Então, por isso que eu estou dizendo, a legislação ela está sendo atualizada ainda. Então, creio que daqui para o próximo ano elas todas atualizadas, ela deve contemplar essa questão de pandemia. Até porque é um assunto muito novo e muito recente. Tanto é que se a gente for entrar no site do Ministério da Economia, né, que hoje é o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, a gente vai ver que as legislações, elas ainda estão passando por esse processo de atualização. Então, a gente, no caso, com o nosso estudo, foi antecipar isso. Mas, por exemplo, como eu citei o exemplo, a extinção do PPRA, por exemplo, essa parte dessa documentação ela já não vai mais existir, então vai passar um documento único que seria o PGR, que irá contemplar tudo isso.
e certamente esses limites de tolerância, que com riscos químicos, físicos e biológicos, que hoje eles se encontram na NR15, eles irão migrar para a NR9 e, consequentemente, né, com certeza, pela questão da pandemia, ela vai entrar como nessas tabelas de riscos biológicos também. Ok. Então, é algo que está sendo atualizado mesmo. Então, a gente... Entendi. Vamos passar a ver. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer aí para o Gerson? Curiosidades? Colegas, professores? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Não sei se eu não entendi. Mas essa norma se aplica a empresas, microempresas de diversos portes. As 3 empresas que você avaliou, analisou, cobrem esses diferentes portes? Ou tem mais espaço aí para empresas de outros tamanhos vocês estudarem? Sim, é porque assim, né, a legislação, ela caracteriza como empresa de pequeno porte, né, de acordo com os custos, né, com os custos de cada, com o faturamento, com o faturamento de cada empresa. É isso que vai me caracterizar, ou se ela é uma empresa de pequeno porte, se ela é uma microempresa, ou se é um microempreendedor individual. Aí só que ela só se enquadra se essas empresas se enquadrarem no grau de risco 1 e 2, que é de acordo com a NR4, lá no quadro nacional de atividades econômicas. Então, empresas de grau de risco, por menores que elas sejam, né, empresas com 10, 12 funcionários, mas elas são empresas de grau de risco 3 e 4, que são graus de riscos muito acentuados, elas são obrigadas a elaborar esses documentos. Ok, perfeito, Gerson. Bom, então vamos agradecer novamente aí o Gerson pela exposição aí do trabalho dele, agradecendo. E a gente vai então passar aí para nossa penúltima, né, apresentação aí, a apresentação do Gabriel Bastos, né, com o título aí Reconhecimento de Estresse via Eletrocardiograma utilizando dimensionalidade reduzida e aprendizagem de máquina. Gabriel, por favor, o espaço está à sua disposição aí para fazer a sua apresentação. Boa noite, professor. Boa. Gerson, você pode encerrar a sua apresentação, por favor? Já posso começar? Já está à disposição, Gabriel. Certo. Boa noite, meu nome é Gabriel Bastos, eu vou apresentar, sou do curso de Engenharia da Computação. Ô, Gabriel, desculpa, a gente não está visualizando a tua tela da apresentação. Não? Perdão, deixa eu... Não. Agora sim? Isso, está aparecendo. Ok, obrigado, professor. Boa noite, meu nome é Gabriel Bastos Cerquinho, eu sou do aluno de graduação de Engenharia da Computação. O meu projeto é reconhecimento de estresse via eletrocardiograma utilizando dimensionalidade reduzida e redes neurais. Agradecimentos especiais ao Rafael Pinto, o Kelly Quispe e o Igor Oliveira, que foram os monitores durante o curso todo, que me ajudaram bastante, e ao meu orientador, o professor Eduardo Souto. Primeiramente, um contexto da situação. O estresse é uma condição psicológica que vem sendo estudada desde as últimas 3 décadas, porque foi notado que esse é um problema, é uma condição psicológica e física que gera uma série de problemas e uma série de perdas, além de outros tipos de condições psicológicas, como ansiedade, depressão, entre outros. Segundo a EUOSHA, que é a Organização Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, cerca de 272 bilhões de euros são gastos por ano, no caso, perdidos por ano, por conta de jornadas de trabalho que foram desperdiçadas por situações envolvendo estresse. Essa condição física e psicológica é caracterizada pela descarga de hormônios como cortisol. Esse hormônio é facilmente encontrado nas mãos e no couro capilar.
Opa, perdão. O diagnóstico. O diagnóstico, em geral, o diagnóstico clássico envolve métodos invasivos, como a retirada desse hormônio cortisol dos lugares propostos, mão, pele, além de outros tipos de métodos que são bastante desconfortáveis ao paciente. Entretanto, com o avanço tecnológico, é possível utilizar os wearables para realizar monitoramento de sinais como ECG e PPG, que são bastante úteis por conta das características possíveis de serem extraídas deles, que fazem com que o estresse seja passível de ser detectado. Aqui, por exemplo, a aprendizagem de máquina, explicando um esquema geral da ideia proposta, é utilizar a coleta de dados por um smartphone, utilizando um wearable, enviar esses dados ao smartphone, aplicar técnicas de processamento de sinais e a ideia inicial, no caso, o primeiro intuito era de realizar a extração de características e utilizar eles em métodos clássicos de aprendizagem de máquinas. Entretanto, com o avançar das ideias, foi-se utilizada os modelos híbridos de redes neurais. Primeiramente, explicar o que seria o PCA, que é o que foi utilizado para a técnica utilizada para a redução de dimensionalidade, aplicada nos modelos clássicos. Basicamente, como acontece a retirada, no caso dos modelos clássicos, manual das características da base de dados, essas características são submetidas ao processo do PCA, na qual ele encontra a matriz comum das características, os autovalores e os autovetores, e basicamente faz a combinação linear dessas características e encontra novas características, fazendo assim a diminuição do número de características, portanto a diminuição do custo computacional envolvido no algoritmo de detecção. Entretanto, ao fim, as nossas pesquisas mais recentes, nós adotamos as redes híbridas, que basicamente utilizam camadas CNN para extração de características. Camadas CNN são camadas de convolução neural. No caso aqui exemplificado, são 4 camadas onde ocorre a extração de características, portanto a extração não é manual utilizando redes neurais, elas são feitas pela própria rede, e a camada LSTM para realizar a classificação. A camada LSTM é uma camada que utiliza o conceito de memória, portanto ela é utilizada para realizar a classificação dos dados. Portanto, resumindo, o desafio é modelar um classificador AM passível de ser embarcado utilizando machine learning. O objetivo disto é construir um classificador otimizado para a detecção do estresse. Aqui dá uma visão geral de alguns trabalhos relacionados que foram utilizados como baseline para os testes e resultados. O trabalho de Christopher Hodgson utiliza a base SRAD, que foi uma das bases utilizadas, que teve a acurácia de 82,5%, método eficiente para classificação de estresse. O Liu utilizava a mesma base de dados. Esses dois métodos são métodos clássicos de aprendizagem de máquina, enquanto que os que utilizam a base de dados USAD, sendo essa uma base de dados multiclasse, no caso, essa primeira base é uma base de dados binária, com classificação binária, e essa com classificação multiclasse, utilizavam redes neurais, no caso CNN, RNN e ANN, e o Gjoretsky realiza a comparação entre os modelos clássicos e modelos de classes de redes neurais. Uma explicação breve das bases de dados. As bases de dados são a Stress Recognition e Automobile Drivers, que são 18 gravações de biosinais captados por wearables. Essa base consiste em gravações onde o indivíduo ele é posto em situações de estresse no trânsito, em que entre essas situações de estresse no trânsito ocorrem períodos de espaço de relaxamento. Dessa forma é feita a rotulação desses dados. Os períodos de trânsito são rotulados como estressados e os períodos de relaxamento ou de pausa são rotulados como não estressados. Dessa forma a classificação é binária, como mostrado aqui. A rotulação deles é utilizando o GSR, no caso o sensor galvânico da mão que indica a resistência da pele, que está diretamente ligado ao cortisol. Quanto maior o nível de cortisol, maior a resistência da pele, portanto é um indicativo se o indivíduo está ou não estressado. A base de dados, a segunda utilizada foi a OSAD, 15 gravações de biosinais, no caso 15 voluntários. O estudo de laboratório sobre efeito do estresse, esse estudo já é classificado de forma multimodal, no caso quer dizer com multiclasses,
pois foram realizados, foi um estudo feito em laboratório, ao qual foi subdividido os experimentos entre experimentos de baixo nível de estresse, experimentos de alto nível de estresse e de nível médio de estresse, e com isso foram feitas classificações. A rotulação foi feita via os sinais fisiológicos, como aqui mostrado, por exemplo, e questionários. Por exemplo, foi feita a pergunta, nesse espaço de tempo o indivíduo disse que estava neutro, nesse aqui ele disse que estava estressado, nesse ele disse que estava relaxado ou alegre. Metodologia experimental. Utilizamos o generamento de 60 segundos, pois para retirar as características de um sinal de um sinal ECG em relação à detecção de estresse, é necessário um período de tempo na qual serão retiradas as características deste período de tempo, e este período de tempo, que no caso foi escolhido como 60 segundos, será classificado como não estressado ou será classificado entre os diversos tipos de estresse da base WSID, por exemplo. O pré-processamento foi feito com a base ReachtPy, basicamente foi aplicado um filtro passa baixo e passa alto para retirar ruídos de alta e baixa frequência. Essa biblioteca também foi utilizada no caso dos modelos clássicos para fazer a extração de características. Como os modelos de redes neurais têm a de rede CNN, essa biblioteca não foi utilizada por esse propósito. O modelo foi utilizando um K-fold Cross Validation 5-fold, no caso para realizar a validação das bases de treino, e para encontrar os hiperparâmetros dos dados foram utilizados um Grid Search. Portanto, aqui os resultados desenvolvendo os métodos clássicos, no caso, a nossa primeira tentativa em relação à detecção de estresse, eles foram relativamente bem na primeira base, a base de classificação binária. Em comparação à nossa baseline, ele se provou melhor, tanto os sem redução de dimensionalidade e os com redução de dimensionalidade. Entretanto, ao testarmos eles na base WSID, que já tem classificação multiclasse, o método clássico, no caso do Decision Tree, ele se mostrou bastante pior em relação às baselines e com resultados como F-score, precisão e acessibilidade bem menores do que o que eles havia conseguido na base passada. Entretanto, ao realizarmos os testes com a rede híbrida, no caso a rede como eu demonstrei, com as camadas CNN realizando a extração de características e a camada LSTM realizando a classificação, os resultados se mostraram extremamente superiores. Na classificação binária, os resultados deles não foram tão superiores assim ao método clássico, mas foram bastante superiores aos métodos das baselines. E em relação à base multiclasse, com vários tipos de níveis de estresse, a rede híbrida se mostrou extremamente superior, inclusive superando as nossas baselines e tendo resultados bastante expressivos, com 91% de acurácia ao final do modelo. Portanto, é possível, as conclusões aqui, a classificação binária, os métodos clássicos, eles demonstraram bastante eficiência, pelo menos em relação a esta base em específica. Os métodos clássicos mostraram bastante eficiência em relação à classificação binária. Entretanto, em relação a esta classe, a esse problema, no caso, as redes em classificações multiclasse, no caso, em relação a níveis de estresse, as redes neurais demonstraram uma melhora significativa, além de que com elas foi possível realizar o embarcamento do modelo em mobile, utilizando TF-Lite, e em geral a rede neural híbrida ela foi bastante superior aos métodos clássicos utilizando PCA em basicamente todas as métricas. Agradecimentos especiais ao FAM, ao Projeto SUB, à Samsung. Muito obrigado pela atenção e aqui seguem as diferenças. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Então, vou passar a palavra aí para os que estão nos assistindo aí, perguntas para o Gabriel. O Pedro está perguntando quais foram as principais dificuldades encontradas para o experimento, né, na realização dos experimentos, Gabriel.
A principal dificuldade foi basicamente o tratamento dos sinais, o pré-processamento dos sinais. Foi a parte mais difícil, porque algumas bases, elas não estavam, tipo, a rotulação, os arquivos estavam separados dos arquivos brutos, e a rotulação estava separada, portanto teve que haver esse casamento da rotulação e dos dados, além de que a definição dos hiperparâmetros da rede foi um processo bastante difícil, tanto que o grid search ele foi bem demorado. Eu diria que essas foram as principais dificuldades, até encontrar hiperparâmetros que fossem bons para as bases, que tivessem bons resultados. Obrigado, Gabriel. E sobre os dados? Sim, a dificuldade foi o pré-processamento dos dados, como eu acabei de dizer. Nesse pré-processamento tinha alguma coisa, muito ruído? Sim, a primeira base era bastante ruidosa. Os dados delas, eu tive que passar por como eu disse, eu tive que fazer uma filtragem de ruídos, tanto de alta frequência quanto de baixa frequência. E a primeira base, a Westside não, a Westside estava bem lisinha. A primeira base, a de estresse em veículos, SAD, ela estava bem ruidosa. E ela era um tanto quanto desbalanceada, a primeira base, para a realização dos testes. A gente tive que trabalhar no balanceamento dela. Ok, obrigado. Acho que a Stephanie ia fazer uma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sim. A minha dúvida é em relação ao modelo. Por exemplo, você utilizou 2 bases e teve que introduzir essas bases no modelo. Sim. Quando você fez a introdução nas bases, você fez alguma modificação no modelo para uma base em relação à outra? Não, eu tentei, como eu utilizei as 2 bases, para poder ter um método de comparação, eu não podia mudar os hiperparâmetros de uma para outra, porque senão seria injusto. Eu estaria comparando 2 bases que conceitualmente são iguais, mas que têm valores diferentes nela. Portanto, eu não faria sentido a comparação. Então, você fez um reshape nos dados para eles ficarem com o mesmo tamanho? Não, a entrada foi modificada, mas os hiperparâmetros da rede não. É basicamente isso. Então é isso. Obrigada. Valeu, Stephanie. Obrigado. Ainda tem espaço para mais alguma pergunta? Não? O Pedro ainda estava curioso sobre a quantidade de dados. A Westside eram quase 23 milhões de amostras, e a gente teve que fazer o janelamento de 60 segundos para diminuir esse tamanho. A primeira base, a SRAD, ela era pequena, em geral, o percurso era 60 minutos, no qual 15 deles eram reservados para descanso e 45 eram reservadas para o estresse. Portanto, era uma base pequena, considerando 18 indivíduos. Entretanto, como a frequência da Westside era bem maior, a 700 Hz, o número de amostras para a gente trabalhar nessa base foi muito elevado, a gente teve que fazer o janelamento e foi bastante demorado e trabalhoso o processo. Ok, Gabriel. Bom, novamente vamos então agradecer ao Gabriel aí pela apresentação e vamos dar início aí à nossa última apresentação de hoje, né? Só lembrando que essa trilha ela continua amanhã. O trabalho que será apresentado agora chama-se Análise dos Impactos Ergonômicos e Emocionais Causados nos Professores do Departamento de EP durante a pandemia, e a apresentação aí é da Jennifer junto com o Bruno. Fica à vontade aí, Jennifer. Opa, vou apresentar minha tela, então. Tá ótimo, Bruno. Estão visualizando? Tá sim. Tá certo. Boa noite. Como já foi dito, nosso trabalho é sobre análise ergonômica dos impactos da Covid-19 nos professores do Departamento de Engenharia de Produção, na Universidade Federal do Amazonas. E ele foi desenvolvido por mim, o Bruno, e pela Jennifer Andrielli. O nosso professor orientador foi o Marcelo de Oliveira.
Bom, esse vai ser normalmente o roteiro que a gente vai seguir na nossa apresentação. O presente trabalho tem como intuito analisar os aspectos ergonômicos, emocionais e psíquicos provenientes do home office aos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Foi elaborado por meio da revisão bibliográfica e levantamento de dados, mediante entrevista online, onde os participantes responderam a um questionário no qual verificou-se os pontos que interferem diretamente na qualidade de vida e no seu desempenho das atividades profissionais. Bom, a nossa justificativa. Os professores, em razão dessa nova realidade, precisaram lidar com a pressão de adaptar-se ao meio virtual. Então, eles implementaram novas estratégias de ensino e aprendizagem. E isso deu de encontro às suas atividades pessoais também ali no seu dia a dia. Então, o presente estudo tornou-se relevante em virtude de examinar as transformações ocasionadas pela Covid nas relações de trabalho dos docentes. Motivação para o trabalho. A pandemia fez com que os professores reorganizassem a sua vida pessoal e a profissional, mas como isso está sendo feito e como eles enxergam a sua responsabilidade nesse momento? Observou-se as condições de trabalho e o emocional dos profissionais em meio à pandemia e espera-se que, com os resultados obtidos, ampliar o debate sobre o tema. Ok, agora a problemática. O presente projeto de pesquisa analisará os aspectos intrínsecos às condições de trabalho dos professores do Departamento de Engenharia de Produção. Pondera-se acerca das características que influenciam negativamente nesse processo e faz-se uma análise ergonômica, emocional e psíquica em meio à pandemia. Assim, o problema central da pesquisa pode ser expresso na seguinte pergunta: quais aspectos devem ser considerados para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de educação em home office? E o objetivo geral do trabalho é analisar as condições e o ambiente de trabalho dos professores de engenharia de produção, com vistas a investigar os aspectos que influenciam na sua produtividade e saúde. Os objetivos específicos são equiparar a carga horária trabalhista do home office com a presencial, analisar as condições ergonômicas de trabalho dos professores e investigar os aspectos psíquicos e emocionais na qualidade de vida dos docentes durante a pandemia e verificar os pontos que interferem na sua produtividade. Ok, agora eu vou falar um pouquinho do contexto histórico do home office. Ele surgiu lá pela década de 70 devido à crise do petróleo, onde as pessoas ficavam impossibilitadas de se locomover. Mas ele ganhou realmente força ali entre 1990, onde a tecnologia em massa se tornou viável para a população. Autores como Ellison Lienthal definem características de home office como trabalho em qualquer ambiente, independente de tamanho e definição de propriedade. É um espaço destinado para suas atividades profissionais dentro da sua moradia, podendo ou não envolver aspectos tecnológicos. Teletrabalho e seus benefícios. Segundo pesquisa realizada com 417 teletrabalhadores, foi observado que os pontos positivos dessa nova realidade que os profissionais estão enfrentando seria a autonomia, bem como a autonomia, a diminuição da pressão, redução da divergência de trabalho mas aspectos negativos relacionados a essa nova modalidade foi investigado que podemos analisar a redução do suporte ao trabalhador, aumento da ambiguidade profissional e diminuição dos feedbacks. E também aspectos negativos relacionados a fatores emocionais, como preocupação, irritabilidade, estresse, solidão, que esses profissionais sentiram durante o trabalho. Os riscos trabalhistas do home office. O princípio base da ergonomia é que o trabalho deva ser adaptado ao homem, com a finalidade de preservar a sua saúde emocional e psíquica. À vista disso, é primordial que o espaço estabelecido para o home office
seguem os critérios estabelecidos pela NR17, que é adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Ok, agora a questão ergonômica. Essa preocupação ergonômica surgiu ali na Segunda Guerra Mundial, de acordo com a autora Hilda. Segundo Chapanes, ergonomia é um corpo de conhecimento sobre as habilidades humanas, suas limitações e outras características que são relevantes para o design. Projeto ergonômico é a aplicação da informação ergonômica ao design de ferramentas, máquinas, sistemas, tarefas, trabalhos e ambientes para o uso humano seguro, confortável e efetivo. A palavra significante dessas definições, ela é o design, porque ela nos separa de disciplinas puramente acadêmicas como antropologia, fisiologia e psicologia. Aspectos ergonômicos e posturais. As questões ergonômicas envolvem o design e a relação com o usuário, visando sempre o bem-estar de quem está usando ali aquele ambiente que foi projetado, evitando assim problemas físicos. Partes importantes do ambiente são a mobília e os equipamentos que ali estão, pois quando eles são projetados de maneira errada, eles podem acarretar problemas na sua saúde. Então, alguns pontos a serem analisados é a distância entre o tronco e o monitor, que deve ser o comprimento dos membros superiores, os braços. O ambiente deve ter uma boa iluminação, sem ruídos e com uma boa ventilação, para que a temperatura fique entre 20 e 23 graus. É importante criar uma rotina para que não extrapole os seus horários de trabalho, e a posição corporal também é algo que deve ser levado em conta. Home office e ergonomia na conjectura trabalhista. É vital converter os recursos economizados no home office para que o trabalhador ele se acostume a essa nova realidade em casa e adapte o seu ambiente para desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. A influência dos fatores psíquicos na saúde do trabalhador. Dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em 2014, indicam que 2,2 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas ao trabalho, e 321 mil pessoas morrem a cada ano como consequência de acidentes do trabalho. No Brasil, ocorrem cerca de 390 mil acidentes de trabalho. Desses, 12 mil deixam as pessoas incapacitadas para o trabalho permanentemente, havendo entre 7 a 8 mortes por dia. Agora a metodologia. A pesquisa sob a ótica do propósito caracteriza-se de modo descritivo, visto que se propõe em retratar as circunstâncias nas quais os professores do departamento trabalham em casa. Segundo os métodos técnicos existentes, optou-se por utilizar um estudo de caso em razão de proporcionar respostas aos problemas mediante sua aplicação prática. De acordo com a abordagem do problema, usou-se a pesquisa quantitativa. Os dados foram coletados pela plataforma do Google Formulários, porque devido à portaria de número 626 do dia 13 de março de 2020, todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. Bom, os resultados e as discussões. Quando questionados a respeito do ambiente de trabalho, 85,7% dos participantes demonstraram ter uma boa iluminação em seu ambiente. Em contrapartida, 14,3% considerou que suas condições de luminosidade não estavam dentro dos requisitos estabelecidos pela NR17, que é a norma regulamentadora. Os docentes, de repente, tiveram que adaptar sua rotina de trabalho em casa, e essa nova realidade trouxe um desafio de encaixar o seu ambiente domiciliar com a sua realização de práticas profissionais. Então, interrupções no trabalho provocadas por esse compartilhamento de ambiente foi um dos maiores fatores de desgaste relatados pelos entrevistados, conforme o gráfico a seguir. Bom, esse gráfico representa alguns dos principais fatores da quais os entrevistados se queixaram. Em resposta, os professores do Departamento de Engenharia de Produção mostraram que 28,6% dos entrevistados consideram seu conhecimento nos aplicativos usados para ministrar as aulas remotas como ótimo. Em compensação, 71,2% possui pouco domínio sobre os instrumentos. Lembrando que esses dados foram coletados no início de 2020, entre início e meio, então eles podem ter sofrido alterações. Nesse momento,
muitos estão se sentindo sobrecarregados, e em especial aqueles que tiveram que reinventar sua forma de trabalhar, que nunca tiveram contato com o trabalho dessa forma. Esses profissionais tiveram que modificar a sua forma de ensino e elaborar novas metodologias para que eles conseguissem continuar com suas aulas, por exemplo. 85,7% dos docentes afirmaram que houve um aumento na sobrecarga de trabalho no home office, que é um ponto a se ter cuidado, que foi discutido lá no início, a respeito de impor limites ao seu horário de trabalho. Preocupados, ansiosos, sobrecarregados, estressados e tristes foram alguns dos constantes sentimentos dos trabalhadores em home office, como mostra o gráfico a seguir. Esses foram um dos principais sentimentos da quais os professores relataram estar passando no início de 2020 e meio de 2020. Novamente, podem ter sofrido alterações. A pesquisa indicou que, devido à mudança de rotina e às dificuldades do ensino remoto, se agravaram ou surgiram novas condições de saúde. Os trabalhadores da quais participaram da entrevista manifestaram piora na sua miopia, surgimento de dores crônicas, aumento de peso, ansiedade, depressão e as taxas desreguladas de maneira geral. Portanto, é muito importante ter esse cuidado com a sua saúde física e mental e entender os limites do seu trabalho, porque dessa forma a gente consegue manter o equilíbrio e seguir à frente diante de adversidades que possam surgir. E as considerações finais. Esses problemas não são exclusivos aos professores do Departamento de Engenharia de Produção. Outros profissionais também estão passando pelas mesmas situações, tendo que se adaptar ao trabalho em casa e conciliar a vida pessoal e as suas atividades profissionais. Então, conclui-se que a inserção de boas práticas e apoio emocional é necessário para lidar com a angústia e a ansiedade desse atual cenário. Então, conclui-se que o presente estudo ele cumpriu com os objetivos que ele foi proposto e propõe que a pesquisa seja aplicada para outras unidades acadêmicas da universidade, para que se tenha um maior conhecimento da realidade dos docentes em meio à pandemia. Agradecimento especial às instituições e às pessoas envolvidas para a consolidação final desse trabalho. Bom, essas foram as referências usadas para a gente desenvolver a nossa pesquisa. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado aí novamente aí a apresentação de vocês. Está aberto aí a perguntas dos participantes. O Gerson está perguntando, para o estudo foram entrevistados quantos professores? Então, o nosso departamento ele é composto por 12 docentes. Desses 12 docentes, 7 responderam ao nosso questionário, que estavam realizando atividades em casa, em home office. E foi o limite mínimo que estabelecemos para iniciar nosso estudo. Porque alguns não responderam por motivos pessoais, não quiseram se identificar, e outros porque não estavam realizando atividade em home office. Ok, mais alguma pergunta? Quer saber, Bruno e Jennifer, se vocês continuam no Super e vão dar continuidade nesse trabalho, seria legal mesmo verificar em outros institutos. Sim, continuamos e uma das nossas propostas é continuar essa pesquisa e investigar os professores, até mesmo da Faculdade de Tecnologia, que alguns estão sobrecarregados, tendo que adaptar a vida pessoal e profissional. E observamos que eles também têm outras atividades que eles desenvolvem e tem que fazer as aulas, desempenham outras atividades, cuidar de filho. Então, é algo que tem que ser analisado, investigado para termos um panorama melhor sobre o assunto. Sim, a respeito da pergunta. A gente pretende desenvolver melhor esse trabalho, atualizar os dados, porque aí foi quase 2 anos de pandemia, né, na qual as pessoas se adaptaram a esse meio. Então, creio eu que os gráficos vão se alterar, as pessoas vão ter mais noção
das ferramentas que ela tem disponível e talvez até tenham aprendido a separar melhor o seu ambiente de trabalho e seu ambiente pessoal, mesmo estando no mesmo local. E, inclusive, é uma pesquisa que eu quero levar à frente para um TCC, para a formação. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu fazer uma última pergunta para encerrar, então. A ideia obviamente, a Jennifer já colocou aqui, que a ideia é expandir o estudo para outros departamentos, até porque você tem aí, estatisticamente, um número muito pequeno para poder fazer inferência, né? Então, seria necessário fazer um aprofundamento do estudo aplicando em outros cenários. Mas vocês pensaram em ver também a questão do lado do estudante, qual o impacto do estudante, que você vê o impacto do lado do professor e o impacto do lado do estudante. Então, quando a gente começou a pesquisar um tema a respeito disso, a gente queria algo relacionado a justamente essa questão ergonômica. E pelas limitações impostas, era um pouco difícil da gente conseguir dados para desenvolver tanto material já disponível, quanto questionários mesmo dos professores responderem. Então, a gente usou a plataforma do Google. A gente, no início desse estudo, a gente viu que havia uma grande preocupação dos estudantes se adaptarem a esse novo meio. A universidade focou toda a sua energia em tentar melhorar o ambiente para os estudantes, e a gente viu que os professores estavam ficando meio que de lado, não estavam dando a importância que talvez eles precisassem ter nesse momento também. Então, a gente focou nos professores. Mas agora, como a situação já está mais equilibrada, é sim um ponto a se investigar também. Ok, obrigado, Bruno e a Jennifer, novamente aí pela apresentação. Também queria aproveitar para agradecer aos participantes, né, a todos os apresentadores e aos colegas que estão aqui presentes nessa discussão aí, mostrando aí que os projetos conduzidos aí dentro do âmbito do projeto Super, né, com o apoio total da Samsung, né, a patrocinadora do projeto, e que a gente tem aí, né, digamos assim, aprofundado mais os conhecimentos com os cursos técnicos que são realizados dentro de cada projeto desse e a aplicação prática dela com esses inúmeros projetos que a gente visualizou hoje aqui, né, discutiu durante essa trilha aqui. Eu queria aproveitar também para já deixar meu convite aí, né, para amanhã, no dia 12, lembrando que essa trilha iniciou hoje, né, e ela vai prosseguir durante os próximos dias. Amanhã, no dia 12, essa trilha ela começa às 10h30, mas antes disso a gente tem a trilha 3 ali, que fala de automação industrial, e a trilha 4 de iniciativas inovadoras com experiência do usuário, o EX, né? A trilha 6 com ferramentas tecnológicas para a educação, e a gente tem a continuação dessa trilha aí, que lida aí com esses aspectos de prevenção, diagnóstico e tratamento, o papel da informática na saúde e engenharia biométrica, que continua amanhã às 10h30. Então, assim, eu pediria novamente, se possível, que vocês participem. Eu acho que é um aprendizado constante, né? Você não só apresentar o seu trabalho, mas também observar como um outro pesquisador, um outro grupo conduz a sua pesquisa. Eu acho que é um enriquecimento aí necessário e importante da gente observar. No mais, eu quero agradecer aí novamente e desejar a vocês aí uma boa noite e espero revê-los amanhã nas próximas trilhas. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, todo mundo.